Fala pessoal, Tony De Vito aqui e vamos falar desse ataque que o Alexandre de Moraes está sofrendo, extrema-direita partindo para cima, tentando desestabilizar o ministro do Supremo Tribunal Federal, e ele falou agora há pouco, e a gente vai ouvir a declaração do Alexandre de Moraes, explicando tudo, trazendo tudo a limpo, falando o óbvio. É aquilo que eu costumo comentar por aqui. Nos tempos que nós vivemos, é preciso falar o óbvio todos os dias. Aquilo que era para ser uma coisa que está na cara de todo mundo, é preciso ser repetido e repetido e repetido. Vamos ouvir o ministro Alexandre de Moraes. Acompanhe comigo. Boa tarde, presidente. Inicio agradecendo as palavras de Vossa Excelência, ministro Luiz Roberto Barroso, as palavras do nosso decano, ministro Gilmar Mendes, e as palavras do Procurador-Geral da República, o professor Paulo Gonet, a quem também tive a honra de atuar junto no Tribunal Superior Eleitoral como vice-procurador-geral eleitoral. Cumprimento todos os eminentes colegas, ministra Carmen, ministro Fux, ministro Fachin, ministro Cássio, ministro André, ministro Zanin, ministro Flávio, também o ministro Dias Toffoli, que nos acompanha por videoconferência. Presidente, Vossa Excelência e o ministro Gilmar já colocaram de forma clara o que talvez, se houvesse uma consulta ao gabinete, teria ficado claro anteriormente a qualquer das matérias. Como Vossa Excelência disse, nenhuma das matérias preocupa o meu gabinete, me preocupa, ou a lisura dos procedimentos. Todos os procedimentos foram realizados no âmbito de investigações já existentes, aqui principalmente o inquérito 4781, conhecido na mídia como inquérito das fake news, e o inquérito 4878, também denominado pela mídia como inquérito das milícias digitais. Esses inquéritos apuravam, como apuram, diversas condutas, as investigações realizadas pela Polícia Federal, as requisições feitas e o acompanhamento pela Procuradoria-Geral da República. E no curso desses inquéritos e das petições em anexo, outras investigações conexas a esses inquéritos, várias vezes surgia que aqueles investigados estavam reiterando as condutas ilícitas realizadas nas redes sociais. Quais condutas? Basicamente, a incitação a golpe de Estado, a incitação a atentados antidemocráticos, a glorificação do AI-5, a discursos de ódio contra ministros dessa Corte e do Tribunal Superior Eleitoral, inclusive com ameaças de vida, ameaças de morte, risco à vida dos integrantes e seus familiares. E nós sabemos que há a necessidade que faltou pela novidade nas eleições de 2018, naquele momento, há necessidade de preservação desse conteúdo, porque senão eles são apagados e não podem ser recuperados. Isso é um procedimento normal, investigativo. E esse procedimento, a partir dessa constatação que aqueles já investigados reiteravam nas condutas, esse procedimento poderia se dar de duas formas. Poderia se dar a partir de uma requisição minha à Polícia Federal, para que ela realizasse, poderia se dar a partir de uma solicitação ao Tribunal Superior Eleitoral para que ele fornecesse os relatórios. Como foi muito bem salientado, informações objetivas e públicas, o que estava postado publicamente, para se evitar exatamente que depois fossem apagados. Obviamente, o caminho mais eficiente da investigação naquele momento era a solicitação ao Tribunal Superior Eleitoral, uma vez que a Polícia Federal, lamentavelmente, num determinado momento, pouco colaborava, nós sabemos, com
as investigações, retirando o apoio do delegado. O delegado que atuava nos inquéritos chegou a ficar com um único agente policial para poder realizar todas as diligências. E, obviamente, foi dito, seria esquizofrênico eu, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, me auto-oficiar. Até porque, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no exercício do poder de polícia, eu tinha o poder, pela lei, de determinar a feitura dos relatórios. Hoje esse meio investigativo continua possível, esse compartilhamento de provas, que é um meio admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Hoje sim, eu oficiaria a ministra Carmen, porque agora a presidência do Tribunal Superior Eleitoral é da ministra Carmen. Então, eu, como presidente do TSE, determinava a assessoria que realizasse o relatório. O relatório realizado oficialmente, esse relatório fica nos arquivos do TSE e era enviado oficialmente ao Supremo Tribunal Federal. Enviado e protocolado no inquérito e na investigação específica, dado imediatamente ciência à Procuradoria-Geral da República e remetido à Polícia Federal para a continuidade das investigações. Vários desses relatórios, quando realmente demonstravam essas publicações, porque algumas, inclusive, apesar da celeridade, algumas eram apagadas. Mas quando se constatava a materialidade da permanência ou da continuidade da atividade ilícita, esses relatórios eram juntados, compartilhados do TSE com o Supremo Tribunal Federal, como é possível nesse compartilhamento de provas. E todos eles diziam sobre o quê? Todos eles sobre gabinete de ódio, todos eles diziam sobre fraude nas urnas eletrônicas, tentativa de golpe, o chamamento ao que depois ocorreu em 12 de dezembro, no dia da diplomação, a depredação da Polícia Federal, aquele ônibus que foi incendiado aqui em Brasília, a glorificação da tentativa de bomba no aeroporto de Brasília, nas vésperas do Natal, a tentativa de tumultuar a posse do novo presidente da República. Veja, tudo isso já vinha sendo investigado, tanto no inquérito das fake news quanto nas milícias digitais, e novos fatos foram sendo agregados. E, lamentavelmente, todos sabemos, e parece que alguns esqueceram, isso resultou na tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. Que, diferentemente, presidente, e aproveitando essa oportunidade, diferentemente do que alguns dizem, dia 8 de janeiro houve muita violência. Quase mataram 3 policiais. No vídeo institucional do Supremo Tribunal Federal, nós até homenageamos uma das policiais que quase foi morta. Então houve muita violência, sim. Só que algumas pessoas preferem continuar glorificando o extremismo, o populismo extremista que se vale da instrumentalização das redes sociais. Presidente, eu não quero cansá-los, mas é importante fazer a menção que exatamente todos os relatórios, as juntadas à ciência, são documentadas. As matérias jornalísticas, 2 ontem e 1 hoje, as matérias jornalísticas se referiram a 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedidos de relatórios. Todos esses documentados. Eu cito um deles, que foi colocado ontem, do pseudo-jornalista foragido nos Estados Unidos, Rodrigo Constantino. Foi citado ontem isso. A data do envio oficial do relatório, ofício e relatório, dia 27 de 12 de 2022.
A data pro inquérito 4781, e isso deu margem à petição 10.800. Tudo documentado. A data da autuação, uma vez que estávamos no recesso, a data da autuação aqui no Supremo Tribunal Federal, dia 5 de janeiro de 2023. Data da ciência assinada pela Procuradoria-Geral da República, dia 6 de 1 de 2023. E envio para continuidade de investigações da Polícia Federal, dia 26 de 6 de 2023. Do último envio foi primeiro em janeiro, depois 11 de maio e depois 26 do 6. Tudo absolutamente documentado, oficializado, com acompanhamento da Procuradoria-Geral da República e com as diligências necessárias pela Polícia Federal. Só mais um caso que hoje também repercutiu, dizendo da investigação em relação a alguns deputados, deputada Bia Kicis, Carla Zambelli, que já eram investigados, esses deputados, no inquérito 4781, inquérito das fake news, o relatório oficial, enviado do Tribunal Superior Eleitoral ao Supremo Tribunal Federal, 10 de outubro de 2022. No mesmo dia foi autuado. Na sequência, no dia 6 de 11 de 2022, a Procuradoria-Geral da República tomou ciência e foi enviado à Polícia Federal. Presidente, todas as defesas, absolutamente todas as defesas, tiveram acesso aos relatórios juntados nos autos e puderam impugná-los. Vários impugnaram. Todos os agravos regimentais foram trazidos ao plenário dessa corte. Absolutamente todos os agravos regimentais foram confirmados por esse plenário. Então, presidente, não há nada a esconder. Todos os documentos oficiais juntados, a investigação correndo pela Polícia Federal, todos já eram investigados previamente nos inquéritos já citados, Procuradoria acompanhando, e todos, repito, todos os agravos regimentais, todos os recursos contra as minhas decisões, inclusive de juntada desses relatórios, todos que foram impugnados foram mantidos pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, presidente, eu só tenho novamente agradecer a Vossa Excelência, ao ministro Decano, aos meus pares, ao Procurador-Geral da República, e dizer que lamento que interpretações falsas, interpretações errôneas, de boa ou má fé, acabem produzindo o que nós precisamos combater nesse país, que são notícias fraudulentas. O que se vê de ontem para hoje é uma produção massiva de notícias fraudulentas para novamente tentar desacreditar o Supremo Tribunal Federal, as eleições de 2022 e a própria democracia no Brasil. Obrigado. Tá aí, Alexandre de Moraes desmontando a fake news da Folha de São Paulo. Não passa de uma tentativa de desmoralizar o ministro, mais ainda, tentativa de derrubá-lo, porque está servindo de incentivo à extrema-direita para que peçam o impeachment do Alexandre de Moraes. Inclusive, o bolsonarismo já está tentando fazer esse pedido andar no Senado Federal, né? Isso não vai acontecer, até porque o Alexandre de Moraes, em pouco mais de 10 minutos, consegue desmontar essas matérias falsas, fraudulentas da Folha de São Paulo. Que engraçado, gente, que hoje nós temos bolsonaristas falando bem da Folha de São Paulo, defendendo a Folha, o jornal que eles sempre desceram o cacete, chamavam de Foice de São Paulo, aquele jornal que o Bolsonaro queria fechar e agora virou braço direito da extrema-direita. O roteirista da história do Brasil, né? O roteirista dessa série de Hollywood chamada Brasil é muito criativo. Nossa Senhora, para falar a verdade,
nenhum roteirista de Hollywood teria a capacidade de escrever o que a gente vê no nosso país acontecendo aqui, ó, nos nossos olhos. Que coisa, hein? O próprio Glenn Greenwald, que fazia parte do Intercept no passado, que foi um dos responsáveis pela Vaza Jato, as matérias que derrubaram a Lava Jato, com aquele material que foi conseguido pelo hacker de Araraquara e tudo aquilo que mostrou o conluio entre Moro e Ministério Público, através de Deltan Dallagnol e sua turma. Esse mesmo jornalista agora também está do lado da extrema-direita e ajudando a disseminar essas matérias que, sinceramente, não possuem nada de concreto contra o Alexandre de Moraes. É isso. É só uma tentativa de livrar Bolsonaro dos crimes que ele tem que explicar para a justiça. Livrar Bolsonaro da punição que virá, da cadeia que ele terá que pagar se houver justiça no Brasil. Infelizmente, a gente sabe que existe uma grande chance de Bolsonaro ficar impune. Isso é fato. Nós conhecemos a justiça brasileira, que sempre acaba deixando poderosos livres. Só quem não tem influência nesse país é que realmente paga pelos seus erros, é que se submete à legislação. Poderosos, ricos, influentes sempre conseguem passar ali, ó, pela tangente e acabam não enfrentando a consequência dos seus atos. Mas enfim, gente, não vai dar em nada essa tentativa de derrubar o Alexandre de Moraes, porque não tem nada de concreto, nada de suficiente para atingir a moral, atingir o currículo do ministro Alexandre de Moraes, que é um defensor da democracia. Isso é um fato, não dá para negar. Alexandre de Moraes é um dos responsáveis pelo Brasil ainda ser uma democracia, com toda a fragilidade que a nossa democracia possui, que precisa ser defendida todos os dias. Enquanto houver essa extrema-direita aí, a nossa democracia estará correndo risco. Todo santo dia a nossa democracia é ameaçada. Mas enfim, vamos acompanhar o desenrolar de mais esse barulho que a extrema-direita vai fazer, e é barulho por nada. É só apito para tentar engajar a gadaiada e criar ruído na nossa democracia. Eu quero saber a sua opinião, tá? Comente aqui embaixo, diga o que você pensa. Muito importante aí a sua participação aqui no canal Tony DeVito. Se puder ajudar o canal, vire membro, mande um Pix para ajudar a bancar aqui os custos do canal, que não são poucos. E é isso, ajude da forma que você puder. Curta, comente, compartilhe e seguimos juntos. Até o próximo vídeo e força progressistas!